A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são os 3 primeiros evangelhos no Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Segundo os estudiosos, sinótico porque eles se assemelham, são a história praticamente a mesma maneira de contar, as fontes são as mesmas. A gente pode encontrar esta parábola em Mateus 13, capítulo 13, versículo de 1 a 9, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 3 a 9, e no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, de 4 a 8. E também é possível ser encontrado, embora nem todo mundo tenha acesso, no que a gente chama de apócrifo do Evangelho de São Tomé. Nessa história, um semeador ou um agricultor foi plantar as sementes de trigo e deixou as sementes cair em 4 tipos de terreno. E quais seriam esses tipos de terreno? O primeiro caiu na beira do caminho. O segundo caiu em terreno pedregoso. O terceiro no meio de espinhos. E por fim em terra boa. Nos 3 primeiros tipos de terreno, na beira do caminho, no meio dos espinhos, no meio das pedras, se perdeu e infelizmente não produziu. Mas somente quando caiu em terra boa, cresceu e produziu, multiplicando 30%, 60% e até 100%. Por que Jesus conta esta parábola? Jesus compara a semente à palavra de Deus. O terreno é o coração humano. Só quem acolhe com amor e fé e põe em prática os seus ensinamentos produz, faz crescer, pode crescer como pessoa humana, como filho de Deus e produzir boas obras. Muito bem, eu convido você então para a gente ler o Evangelho desta parábola. O Evangelho que eu escolhi é o de Mateus, no capítulo versículo de 1 a 9. Então você pode ler comigo esta parábola. Então, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia, ou Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. O povo ficou em pé na margem do rio ou do lago, na praia. Jesus usou a parábola então para ensinar algumas coisas. E ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas
caíram na beira do caminho. Os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. Mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas. E elas secaram porque não tinha raízes, e outras sementes caíram no meio dos espinhos. Esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram para ouvir, então que ouça. Vou dar esse texto para ajudar você na sua reflexão. O tema é a palavra de Deus e os desafios da semeadura. Nesta palavra ou parábola do semeador, a primeira parte da semente caiu na beira do caminho. É comida pelos pássaros. Muitos ouvem a palavra, mas não compreendem. É como os pássaros que comem a semente. Jesus compara esse processo, em que a pessoa ouve a palavra, não compreende e não põe em prática, aos pássaros que a pessoa semeou a semente, ela caiu na beira do caminho e os pássaros comeram. Ele compara isso a um processo em que a pessoa que ouve a palavra de Deus e não põe em prática, é porque o maligno a rouba, o mal tira do coração da pessoa a palavra de Deus. A segunda parte, a semente caiu em terreno pedregoso, chega a nascer, mas como não tem raiz profunda, é queimada pelo sol. Muitos até recebem a palavra com alegria, mas não têm firmeza, não têm consistência, são pessoas de momento, são de oba-oba, não mantêm a fidelidade, não tem fidelidade no dízimo, não tem fidelidade na oração, não tem fidelidade na prática do bem, da justiça, da verdade, são corruptos, né? Quando vem a necessidade, quando as coisas apertam, eles com facilidade se deixam se corromper pelo dinheiro, pelo poder. Cansam e se desestimulam diante da dificuldade da vida. A terceira parte, que caiu no meio dos espinhos, que crescem. A semente cresce, mas os espinhos crescem mais e sufoca a planta. Sufoca a palavra de Deus. As preocupações do dia a dia, a corrida pelo dinheiro, o consumismo, os cuidados do mundo, sufoca a palavra de Deus em nós. Como se percebe, o agricultor é zeloso, a semente é fecunda e generosa. Mas alguns terrenos, algumas pessoas apresentam desafios a quem semeia a palavra de Deus. Muitas vezes a gente critica, condena quem semeia a palavra. A gente joga a culpa no padre, no bispo, no pastor, no profeta. Mas será que
Não somos nós que, ao ouvirmos a palavra, não acolhemos como deveria ser acolhida? Quando, pois, falamos de animação bíblica da vida e da pastoral, precisamos ter sempre diante de nós a importância de ir ao encontro de todos e realizar o primeiro anúncio. O pilar da palavra deve possibilitar o encontro pessoal e comunitário com Cristo e seu anúncio ao mundo, que se transformará em uma nova adesão. Assim, o anúncio do querigma, ou do primeiro anúncio da palavra de Deus, é uma necessidade nascida da própria natureza da fé, tornando-se, portanto, responsabilidade de todos os batizados, cada um em seu estado de vida, e conforme sua vocação, conforme a sua condição de vida, ele pode colocar-se a serviço. É triste quando você convida alguém para trabalhar numa pastoral, num movimento, ajudar alguma coisa na igreja. Alguns até se oferecem, mas assim que começa a aparecer as dificuldades, eles pedem para sair e abandonam. Você pede alguém para ajudar nas leituras, para ajudar na transmissão das missas online. A pessoa até, para não ficar mal com o padre, né? Ele até aceita. Mas quando ele vê que ele tem que ter responsabilidade, que tem que ter compromisso, que tem que estar lá todos os domingos, ele não quer não. Tem muitos ministros de Eucaristia que acham bonito ficar lá na frente, colocar uma veste e nos dias de festa, mas quando ele tem que levar a comunhão de casa em casa para os doentes, ele tem que deixar um tempo da sua vida, da sua casa, para levar a Eucaristia para as pessoas, às vezes no sol quente, às vezes no frio, às vezes está chovendo. Ele começa a achar dificuldade. Às vezes tem dificuldade no relacionamento em casa, com o marido, com o pai, com a mãe, com a família. Eu não me acho digno. Quem é digno? Quem é digno de comungar? Quem é digno de estar à frente das coisas de Deus? Ninguém, nem eu. Eu tenho consciência que eu não sou digno de ser padre, eu não sou digno de estar no altar. Mas Jesus me chamou, eu vou fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Eu deveria ser santo, o mais santo possível. Eu deveria ser o exemplo para todos, né? Eu não me ousaria fazer como São Paulo, né? Que dizia que devia imitá-lo. Eu não peço para ninguém me imitar. Eu peço para que você ouça a palavra e põe em prática. A palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Você tem que seguir a Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. É a ele a quem nós devemos seguir. Realizar o primeiro anúncio não significa apenas repetir incansavelmente os textos bíblicos que apresentam Jesus como Messias encarnado, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Continuando, esses textos são indispensáveis, não devendo, porém, ser tratados apenas como memorização, decoreber. Precisamos perguntar, estamos apenas diante de uma informação a ser memorizada, ou temos efetivamente uma novidade, uma boa nova, capaz de transformar a nossa existência e a existência daqueles que nos ouvem? É preciso traduzir existencialmente o que é resumido na grande e fundamental sentença: Jesus de Nazaré foi morto, ressuscitado e exaltado à direita de Deus Pai.
Trata-se de apresentação da pessoa, da mensagem de Jesus Cristo, feita de tal modo que suscite nos corações dos homens e mulheres de todos os tempos a pergunta fundamental: o que devemos fazer? Essa é a pergunta que brota do fascínio por Jesus Cristo, ao perceber seu amor radical, que não apenas doa a vida pelos irmãos, mas também, principalmente, por quem não merece. Por isso, é necessário, em cada tempo e lugar, e portanto também hoje, discernir o que isso significa e implica para a pessoa e os povos. O que muda em nossa vida ao perceber Jesus como Messias? Como, pois, responder a um amor assim, se não for amando também? E responder a este amor radical de Jesus Cristo significa aderir a Ele, tornar-se seu seguidor, deixando tudo, até mesmo os maiores valores que podemos ter. O primeiro anúncio não deve suscitar só memorização, decoração, mas adesão ao seguimento e ao discipulado. Como eu dizia ontem na missa, nós temos que ouvir esta palavra e pôr em prática, amar Jesus, obedecer os seus mandamentos. Não é simplesmente pegar trechozinhos da palavra e você colocar lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, lá nas suas redes sociais. Mas é uma existência, é um amor que, apesar de nossas fraquezas, de nossos pecados, nós nos doamos, nos colocamos ao serviço do seu reino, amando sempre, e em tudo que fizermos, façamos por amor.